Hi everybody, today is Oi, pessoal. Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Alex Greiner, tá aqui conosco. Bem-vindo de volta, Alex. Oi, Nima. Bom nos conectarmos novamente. E calorosas saudações a todos que estão assistindo ou ouvindo. Alex, let's start with what has happened last night at Alex, vamos começar com o que aconteceu ontem à noite, às 9 horas, no horário do leste. Donald Trump disse que havia uma nova e muito importante mensagem. Ele precisava se dirigir à nação. E ele o fez. Mas basicamente não havia nada de novo. Foi meio que um resumo do que ele vem dizendo até agora nas redes sociais, todas aquelas postagens que ele tem feito todos os dias. Foi uma espécie de combinação de todas elas. E uma das mensagens que ele deu, que teve algumas repercussões no Irã, foi quando ele disse: "Vamos atingir vocês com força, de volta à Idade da Pedra." E foi isso que ele disse. back to the Stone Age. And here is what he said. Esta noite, estamos a caminho de concluir todos os objetivos militares dos Estados Unidos muito em breve. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos levá-los de volta à Idade da Pedra, onde pertencem. Enquanto isso, as discussões continuam. A mudança de regime não era nosso objetivo. Nunca dissemos que queríamos uma mudança de regime, mas ela aconteceu porque todos os líderes originais deles estão mortos. And Naval Grape, Memustrix, and Mutidek. Yeah. Here, what Pete Heck said again. Sim. Aqui está o que Pete Hack disse, novamente repetindo o que Donald Trump disse, de volta à Idade da Pedra. E a resposta de Saeed Majid Mousavi, que é o chefe da divisão aeroespacial da IRGC do Irã, foi: "São vocês que estão levando seus soldados para o túmulo, não o Irã, que vocês tentam arrastar de volta à Idade da Pedra." As ilusões de Hollywood envenenaram tanto suas mentes, que com sua insignificante história de 250 anos, vocês ameaçam uma civilização com mais de 6.000 anos. Alex, como você vê a forma como Donald Trump está tentando ameaçar o Irã? Porque não se trata apenas do que foi. Você se lembra da atmosfera antes de a guerra começar? O Irã não queria entrar nessa guerra. Eles fizeram de tudo para trazer algum tipo de sanidade, negociações, acordo, sabe? Mas Donald Trump decidiu seguir com essa guerra. E agora ele está repetindo a mesma coisa. E o que mudou no Irã é que ninguém mais tem medo do que Donald Trump está tentando, sabe, retratar ou desenhar. O que você acha disso? What do you make of it? Bem, há duas partes nessa questão, certo? Uma é o conteúdo do discurso de Trump, e a outra é a credibilidade que ele tem ou ganha. Quanto ao conteúdo da mensagem dele, acho muito triste ouvir, porque há uma certa vulgaridade obscena nisso que é completamente desnecessária. O que é essa história de bombardear um país até a Idade da Pedra? Por quê? Por que você faria isso? Por que sequer pensaria nisso? O que o Irã fez a você? Absolutamente nada. Então você simplesmente escolhe bater em alguém que não o provocou. E enquanto faz, ainda diz que essas são as pessoas mais malignas do mundo, que vamos bombardeá-las até a Idade da Pedra, onde elas pertencem. Por que os iranianos deveriam pertencer à Idade da Pedra? O que ele está dizendo? Que eles são neandertais. Why should Iranians belong to the Stone Age? What is he saying? That they're Neanderthals? That they're Cro-Magnons? This is so ugly. Que eles são Cro-Magnons. Isso é tão feio e tão desnecessário. Não alcança nada. Apela para o que há de mais baixo. Bem, para as paixões mais baixas nas pessoas que acreditam nele, o que é um segmento da população cada vez menor. E então, quanto à credibilidade dele, a porcentagem de pessoas que realmente acreditam no que Trump e Hegseth estão dizendo é cada vez menor a cada dia. Mas sabe, nem precisamos ser muito abstratos sobre isso, porque me parece que a intenção de Trump com isso é, em grande parte, tentar dar confiança aos mercados. Os Estados Unidos estão em sérios apuros se as taxas de juros continuarem a subir, e elas estão subindo. Acho que cerca de 1/3, ou aproximadamente 30%, da dívida do Tesouro dos Estados Unidos vence este ano. E se a taxa de juros, cada aumento de 1%, acrescenta cerca de 300 bilhões de dólares. Every 1% interest rate rise
adds about $300 billion para o peso total do serviço da dívida dos Estados Unidos. Então me parece que ele está tentando aumentar a confiança do mercado, manter as taxas de juros baixas, manter os preços do petróleo baixos. E acho que esse é todo o objetivo desses discursos, porque como você observou, ele nunca disse nada de novo. Mas então, sabe, o que é interessante observar é como os mercados reagiram ao discurso dele. Quando ele começou a falar, acho que o preço do petróleo estava em torno de 102, 103 dólares, se não me engano. Estava bem baixo. Bem, na casa dos 100 dólares. E então, enquanto ele falava, it was quite low, low 100s. And then as he spoke, the price went up. o preço subiu para cerca de 104 horas. Bem, adivinha onde está nesta manhã? Menos de 24 horas após o discurso dele. Está perto de 100 dólares por barril. Então, obviamente, os mercados não acreditam nele. Ninguém acredita nele. Todo esse espetáculo dele está se tornando muito, muito contraproducente. E você sabe, os mercados são implacáveis. Eles não se importam, não têm ideologia. Isso é a ação coletiva de centenas de milhares de participantes do mercado que não se importam, que tomam suas decisões de negociação por seus próprios motivos. E eles claramente já deram seu veredito. Não compram a retórica de Trump. Então, sabe, acho que foi no seu podcast há algumas semanas que eu disse que a única maneira de ele se salvar seria uma terapia de verdade radical. Ou seja, admitir o desastre que criou. Ele poderia dizer, bem, sabe, eu estava ouvindo o Kushner, o Hegseth e o Rubio, e todos eles me deram conselhos muito ruins. Demita todos e diga desculpe, isso não vai acontecer de novo. Isso seria humilhante, mas seria cortar as perdas. Você deve cortar suas perdas quando faz algo errado, não insistir nelas como um apostador. E ele está claramente insistindo como um apostador. Ninguém está mais acreditando nisso. Os mercados não estão mais acreditando nisso. E a partir daqui, podemos ver que os preços do petróleo provavelmente vão subir. As taxas de juros provavelmente vão subir. E novamente, o preço do petróleo a 112 dólares o barril pode parecer alto, mas gostaria de lembrar seus ouvintes que já estava em 140 dólares em 2008 e em 120 dólares em 2022. Então, 112 dólares não é particularmente alto. Isso pode chegar a 150 dólares. Pode chegar a 200 dólares. Não sabemos até onde isso pode ir, mas seria sensato que Trump cortasse suas perdas. 120 in 2022. So 112 is not particularly high. This could go to 150, it could go to 200. We don't know where this could go, but Trump would be well advised to cut his losses, but he won't. Mas em maio, o que dirá a catástrofe completa e tal. Catastrophe. Porque parte do plano dele, segundo ele mesmo disse, é atacar as redes de energia no Irã. E essa poderia ser a repercussão desse tipo de ataque. Como o Irã reagiria em relação aos Estados Árabes e a Israel. Isso é extremamente perigoso, pelos motivos que você acabou de mencionar. E parece que ele vai mesmo fazer isso, Alex. Acho que nas próximas 2 ou 3 semanas, veremos Donald Trump intensificando os ataques ao Irã e a resposta do Irã. Como você vê isso? Com o passar do tempo, em um período tão curto, você acha que vai chegar a 150 dólares em 3 semanas? Ou, se ele intensificar os ataques e vier a resposta, eu diria que muitas dessas instalações de petróleo e gás poderiam ser atingidas pelos bombardeios se as coisas seguirem nessa direção. Acho que seria impossível prever isso, Nima. Os mercados de commodities são relativamente pequenos em comparação com os de títulos do Tesouro e ações, por exemplo, e também com os de moedas. Esses são mercados enormes. O petróleo é relativamente pequeno. Todas as commodities são pequenas em comparação e muito sensíveis a questões de liquidez.
Então seria possível manipular o preço do petróleo para baixo e também o do ouro, da prata e de tudo mais que se queira reduzir, restringindo a liquidez disponível nos mercados. O problema é que, se fizer isso, também haverá uma grande reação nos mercados de títulos do Tesouro e de ações. Então o mercado de ações cairia e o mercado de títulos também cairia, quer dizer, os preços dos títulos, e aí haveria um aumento correspondente nas taxas de juros. Ou seja, eles realmente se colocaram em uma sinuca de bico. Para evitar que os mercados desabem, ações e títulos precisam continuar injetando liquidez neles, mas isso também está elevando os preços de outras coisas. Sabe, é uma maré que levanta tudo. O ouro está subindo, a prata está subindo, os alimentos e as commodities agrícolas estão subindo, e os preços da energia também estão subindo. Então, seja o que for que façam, vai ser ruim. Whatever they do, it's going to be bad. There's no good outcome. Não há um bom desfecho. Antes de essa guerra começar, eu disse que a única jogada vencedora seria simplesmente abandonar Israel e deixá-los por conta própria. Ficar de fora. Mas por algum motivo, Trump e seu pessoal escolheram não fazer isso. Eles decidiram se aliar a Israel e lutar a guerra de Israel por eles. E agora realmente vai haver um preço alto a pagar. Não há boas soluções. Realmente não há boas soluções para eles. Em 2012, o Ministério da Defesa britânico previa que, devido à instabilidade geopolítica e à crise energética, o preço do petróleo chegaria a $500 por barril. Energy crisis that it would go to $500 a barrel. They said that would happen in 2040. Disseram que isso aconteceria em 2040, daqui a 12 anos, mas não sabemos. É impossível dizer. Um problema com toda essa liquidez que foi injetada no mercado, não apenas desde que a guerra começou, mas na verdade desde 2009, é que tivemos o afrouxamento quantitativo. Cada vez mais dinheiro foi despejado nos mercados, e isso criou uma enorme quantidade de liquidez no chamado sistema bancário paralelo. O sistema bancário paralelo é composto por instituições financeiras que têm muito dinheiro líquido e investível, mas que não podem criá-lo como os bancos. Não podem emitir empréstimos do nada. Estamos falando de fundos de pensão, fundos de hedge, private equity, companhias de seguros, fundações, instituições de caridade e assim por diante. O valor total de dinheiro no sistema bancário paralelo é de cerca de 220 trilhões de dólares. Então, se eles perceberem que os preços do petróleo estão subindo, se ficarem preocupados com o aumento dos preços da energia, se apenas um pequeno número desses gestores de fundos decidir que quer uma alocação maior em petróleo bruto, gás natural ou em coisas como ouro e prata, eles podem provocar um aumento maciço nesses preços. E vimos, nos últimos 10 anos mais ou menos, que um ativo após o outro, assim que ganha tração, assim que se torna popular, dispara quase verticalmente. Um dos últimos foi a prata, que acredito praticamente quadruplicou em 4 anos. Passou de pouco mais de 20 para cerca de $100 a onça apenas algumas semanas. E o preço do ouro mais do que dobrou. Price of gold more than doubled. We saw things like Nvidia and Tesla stock. Vimos coisas como ações da Nvidia, da Tesla, Bitcoin e cobalto. Muitas dessas coisas têm essa dinâmica em forma de taco de hóquei. Uma vez que começam a subir, o movimento tende a se acelerar. Acho que a razão é que toda essa liquidez está circulando pelos mercados. E é tão enorme que quando o investimento se torna popular, ocorre uma grande corrida. Então, se isso acontecer com o petróleo bruto, quem sabe, talvez cheguemos a $200 ainda neste ano, talvez 500 em 2 ou 3 anos. É impossível prever, mas tudo isso foi desnecessário, não deveria ter acontecido, e acabará custando somas enormes de dinheiro justamente às pessoas que menos podem arcar com isso. Acredito que isso colocará bilhões de pessoas em risco de pobreza e fome ao redor do mundo. Alex,
Alex, você sabe, nós tivemos o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, e de alguma forma ele estava incentivando Donald Trump a continuar essa guerra. Não importa quais seriam as consequências para o mercado. Veja o que ele disse, Alex. Sabe, os mercados são imprevisíveis e é difícil para mim dizer exatamente o que. Mas acho que eles estão apenas observando se há alguma chance de algo dar errado. Agora, todos nós devemos torcer para que nada dê errado. Devemos todos torcer para que essas pessoas mais sejam, bem, que a gente vença isso, limpe o estreito e que o Irã deixe de ser uma ameaça para todos. Mas sabe, os mercados vão ficar preocupados até que tudo acabe. Ainda assim, acho que é muito mais importante que isso seja concluído com sucesso do que o que o mercado faz. E isso soa como que os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e os Estados do Golfo estão dizendo: termine isso da maneira certa. Eles percebem a urgência da situação. Você acha? Sim. Ouço algumas pessoas dizerem que eles não representavam uma ameaça iminente. Uma ameaça significa que estou ameaçando você. Posso fazer algo ruim. Essas pessoas vêm fazendo coisas ruins há 47 anos. Elas têm matado pessoas, têm matado americanos. Elas financiaram aquele terrível ataque do Hamas. Vários americanos foram mortos em 7 de outubro. E elas têm travado guerras por procuração. Têm ameaçado pessoas. Acho que as pessoas ficam surpresas ao descobrir que eles tinham um míssil balístico que pode alcançar 3.000 milhas. Essas são pessoas mais. These are bad people. So that's the CEO of JP Morgan. Então esse é o CEO do JP Morgan. Como e por que ele se manifesta sobre questões geopolíticas? Como e por que ele tem o direito de dizer que os iranianos são pessoas ruins? Que eles estão matando americanos? Por que os Estados Unidos têm mais de 20 bases militares cercando o Irã? Por quê? Por que elas estão lá? Isso não é os Estados Unidos, não é a vizinhança deles. A explicação é que bancos como o JP Morgan financiaram o desenvolvimento de ativos energéticos na região da Ásia Ocidental. E as vendas desses recursos geram receita para esses bancos, porque seus clientes, como BP, Shell, ExxonMobil e Chevron, têm empréstimos. O JP Morgan financiou as operações deles na Ásia Ocidental. E quando esses clientes pagam esses empréstimos, isso representa receita direta para o banco. Agora, esses empréstimos são garantidos pela riqueza de recursos naturais da região como colateral. Então, se os iranianos destruírem a infraestrutura de petróleo, as instalações, toda a rede de transporte, os negócios dos clientes deles vão a zero. E eles não conseguirão pagar esses empréstimos. Se esses empréstimos não puderem ser pagos, tornam-se empréstimos podres, tornam-se prejuízos. A perda desse colateral, a perda dessa fonte de receita, poderia realmente colapsar o sistema bancário ocidental, porque todo o sistema é muito fraudulento. É completamente fraudulento. É como uma pirâmide invertida equilibrada sobre um segmento relativamente pequeno de dinheiro real, bom colateral. Small segment of money good collateral, but then on top of that Mas então, além disso, você adiciona hipoteca e rehipoteca e constrói essa grande pirâmide invertida. Se esse dinheiro, o bom colateral, for removido, toda a pirâmide pode desabar. A única maneira de evitar o colapso é imprimir dinheiro do nada e garantir todos esses maus empréstimos. Então, obviamente, do ponto de vista do JP Morgan e de Jamie Dimon, os iranianos são pessoas muito ruins, porque podem ter algo a dizer sobre se a riqueza de recursos naturais da região pertence ao povo dessa região, ou a Wall Street, ou à City de Londres. No que diz respeito a Jamie Dimon, é claro que pertence a ele. As far as Jamie Dimon is concerned, obviously it belongs to him. As far as the No que diz respeito às pessoas da região, isso pertence a elas. Agora, se você conseguir intimidá-las e espancá-las até a submissão, a ponto de elas dizerem, tudo bem, seremos seus escravos, trabalharemos para você, mas você pode ficar com a maior parte da riqueza daqui,
Então ele vai dizer, eles são pessoas maravilhosas, são democratas, liberais e todas essas coisas boas, sabe? Respeitam os direitos humanos e tudo mais. Reconhecem todos os gêneros e pronomes e assim por diante. Mas se elas disserem, não, esta é a nossa riqueza, nós vamos decidir como ela será usada, então elas são, obviamente, mãe, e devem ser bombardeadas até voltar à Idade de Pedra. E isso é, como Jamie Dimon deixou escapar, ele disse que isso é mais importante do que os preços, os mercados e todas essas coisas, porque sem o controle político da região, perde-se o acesso ao colateral. E se você perde o acesso ao colateral, então todo o sistema ocidental entra em colapso. Mas ele não vai colapsar, porque eles gradualmente assumiram o controle completo do sistema financeiro, especialmente desde a pandemia. Então, o que isso significa é que o Fed pode imprimir quantias ilimitadas de dinheiro para cobrir todas essas perdas e entregá-lo diretamente aos bancos. Ou seja, não é algo direto porque seria ilegal, mas eles inventaram pequenas brechas e artifícios para que, em vez de o Federal Reserve comprar os títulos dessas instituições em colapso, isso seja feito por meio de um intermediário. Basicamente, eles tornaram algo ilegal em algo legal, se você não questionar muito. Mas o que isso significa é que se você está imprimindo dinheiro do nada, está roubando o poder de compra de toda a economia, de cada pessoa que usa dólares para ganhar dinheiro, pagar suas contas, suas aposentadorias, suas despesas com educação. Então, o que você está fazendo é diluir o poder de compra da moeda da qual todos dependem. The purchasing power of the currency that everybody else depends on. And so over time, what you get is inflation. E assim, com o tempo, o que acontece é a inflação, o que significa que todo mundo fica mais pobre para que o JP Morgan não quebre. Então, sabe, é claro, você poderia até se perguntar, por que diabos o Jamie Dimon está na televisão? Por que ele está na Fox News? É porque toda essa coisa da mídia virou uma indústria de relações públicas. Então, se o Jamie Dimon precisa aparecer para convencer as pessoas de que a guerra é boa, de que devemos lutar essa guerra com mais força e rapidez, bem, a mídia está aí para isso. E ninguém vai contar a eles a história que você e eu estamos discutindo aqui, que isso é uma ideia horrível, que é injusta, que é desigual, que é bárbara, obscena, vulgar e desonrosa. É algo muito feio. E talvez, se você vive fora desse espaço midiático, perceba o quanto isso é feio. Se você está dentro dele, talvez pense algo como, sim, os iranianos são os maus. Eles são pessoas terríveis. Isso é correto, isso é certo, devemos lutar essa guerra. Mas já estivemos aqui antes, já vimos tudo isso antes. Saddam Hussein era realmente mau, e tivemos que lutar contra ele. E Bashar al-Assad estava matando seu próprio povo. Então tivemos que lutar essa guerra. E Muammar Gaddafi era um louco, então ele tinha que cair. Slobodan Milosevic era horrível, tivemos que ir até lá. O Talibã, terrível, temos que lutar essa guerra. Manuel Noriega, pessoa horrível. Salvador Allende era comunista. Isso tinha que ser feito. Nunca acaba. Nunca acaba. Sempre há uma justificativa. Cada história é uma história própria. Cada guerra é justificada de alguma forma. E sempre há um grupo de pessoas que pensa, ok, mentiram para nós sobre todas essas coisas. Mas Deus sabe, quando se trata do Irã, tenho certeza de que estão dizendo a verdade. Então é isso, sabe? Vamos destruir o Irã e talvez o mundo finalmente fique em paz. Exceto que não vai, porque depois será a Turquia, depois o Paquistão, depois a China, depois voltará a ser a Rússia e assim por diante. Isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar até que as pessoas digam chega, basta. Bem, as pessoas realmente disseram chega e basta, para ser justo. E o povo americano, de forma consistente, vota em candidatos contra a guerra. Mas a essa altura, já deveríamos ter aprendido a lição de que todo o sistema é manipulado. O sistema não funciona. Você vota contra a guerra e acaba tendo mais guerra. Então o sistema inteiro está quebrado. Lamento dizer,
Mas se há um lado positivo em tudo isso, é que acho que toda pessoa com um QI acima da temperatura ambiente deveria entender que o sistema está quebrado, que é impossível sair disso apenas votando. It is impossible to vote your way out. Alex, o que me impressiona é que essas pessoas, que basicamente decidem sobre muitas dessas guerras que você mencionou, não têm nenhum entendimento, nem militar, nem geopolítico, do que está acontecendo. O jeito que ele fala sobre capturar o Estreito de Formosa não se trata apenas do chefe do JP Morgan. Tivemos o Scott Bassett dizendo a mesma coisa. Vamos retomar o Estreito de Formosa, como se os Estados Unidos estivessem no controle dele antes de a guerra começar. Sabe, eu diria que isso são delírios fantásticos, porque é preciso entender a realidade da guerra e o que realmente está acontecendo no campo de batalha, entre o Irã e os Estados Unidos. É isso que temos. É semelhante ao que vimos na Ucrânia. Veja, temos dois lados lutando entre si. Um deles usando basicamente drones e mísseis. Sabemos que a Rússia é uma superpotência quando se trata de poder aéreo, mas olhe para a realidade do que está acontecendo na Ucrânia. Tudo gira em torno de drones e mísseis. E o Irã está lutando da mesma forma, principalmente com drones e mísseis, o novo tipo de guerra do século XXI. Os Estados Unidos ainda estão no século XX, lutando com poder aéreo, enviando aviões para atingir alvos e, de alguma forma, achando que estão vencendo. Essa é a realidade que não é considerada pelas pessoas no poder. Pessoas que têm uma influência enorme quando se trata de decisões cruciais sobre ir à guerra. Esses banqueiros, e até veja bem, o primeiro-ministro do Canadá, que é um banqueiro, você vê, ele não diz nada contra essa guerra que está acontecendo. O que você acabou de mencionar é importante. Acho que os banqueiros fazem parte desse sistema de guerra sem fim, e são eles que o impulsionam. Eles não entendem a realidade da força ou do poder militar, geopoliticamente. A realidade desse novo tipo de guerra, com novas armas, novas atitudes, novas estratégias. E mesmo assim, são eles que decidem tudo. I agree with you, Nima. I will just make one correction. Concordo com você, Nima. Só vou fazer uma correção. Os banqueiros não fazem parte dessa realidade de guerra eterna. Eles são os originadores, os instigadores. Todo o sistema de incentivos que empurra os países para a guerra vem das instituições bancárias, exatamente porque elas querem controlar as regiões do mundo ricas em recursos e transformar esses recursos em seu próprio colateral. É algo muito direto. Ninguém mais tem esse incentivo, porque mesmo as corporações que vão até lá, como as grandes empresas de petróleo, a Halliburton e a KBR, poderiam fazer negócios de outra forma. Sabe, elas poderiam simplesmente comprar esses recursos de produtores locais, negociar como qualquer outro país faz. Trade, like every other country does. You have oil in. Sabe, há petróleo, diesel e gasolina na Dinamarca, na Suíça e na Nigéria. Esses países não têm bases militares espalhadas por todo lugar. Eles simplesmente compram o petróleo de quem estiver vendendo. A única razão para se querer controlar politicamente uma região é garantir que o colateral seja concedido a você, que sejam seus clientes a obter os empréstimos para desenvolver esses recursos e então respaldar esses empréstimos com o colateral existente ali. Assim, ninguém mais o faz. Então veja, as pessoas comuns, aquelas que lutam nas guerras e pagam o preço por elas, são sempre contra a guerra, porque entendem que não tem nada a ganhar com isso. Os soldados que vão lutar lá, o máximo que podem esperar é simplesmente sobreviver. É isso. Não há vantagens. Estão sendo convocados para lutar, se sacrificar e morrer, mas não há nada nisso para eles. Há muito nisso para Jamie Dimon, mas não para os soldados que são enviados para lutar e morrer. E você tem razão, o campo de batalha mudou completamente. Essa ideia de que é possível enviar grandes navios de guerra com foguetes, mísseis, bombas e aeronaves é uma ilusão.
Você pode explodir coisas, mas não pode controlar o território. Não entendo como as pessoas não percebem isso. Porque as Forças Armadas dos Estados Unidos, a maior força de combate da história da galáxia Via Láctea, tentaram subjugar o Talibã no Afeganistão por 20 anos e fracassaram. E eles também tentaram subjugar o Ansar Allah no Iêmen por 10 anos e fracassaram. O Irã tem o tamanho da Europa Ocidental, com 92 milhões de habitantes. Eles já viram o exército dos Estados Unidos travar suas guerras, sabem com o que estão lidando. Eles vêm se preparando há mais de 20 anos para isso. É o auge da ilusão achar que há qualquer chance de derrotar o Irã. É simplesmente tão, Nima, é tão insanamente louco. É por isso que venho insistindo no seu podcast há muitas semanas ou meses que Trump nunca faria isso. Porque é algo tão estúpido que ninguém poderia ser tão estúpido assim. Mas parece que eu estava errado sobre isso. But it looks like I was wrong about that. I think the outcome of what has happened, Alex, for the region is Acho que o resultado do que aconteceu, Alex, para a região, vai ser algum tipo de mudança drástica. E acho que isso já está acontecendo com os ataques aos americanos. Você mencionou muitas bases americanas ao redor do Irã. Elas não estão mais lá porque o Irã destruiu a maioria delas. E você não vê esse tipo de entusiasmo na administração Trump para voltar a esses países. Isso é uma grande mudança. Donald Trump, aliás, não mencionou nada disso. Ele não disse qual foi a reação. Sim, você atacou o Irã, atingiu os alvos, mas qual foi a reação do Irã? Qual foi a resposta do Irã? What was the reaction from Iran? What was the response from Iran? You see, today Israel, which was supposed to Veja, hoje, Israel deveria cortar a cabeça do povo. Toda a estratégia era, vá em frente. O Irã é a cabeça do povo. O eixo da resistência é o corpo. Vá lá, destrua a cabeça do povo e tudo vai desaparecer do cenário. Mas desde que a guerra começou, você vê o eixo da resistência simplesmente emergindo. Você vê algo novo acontecendo na região. Você vê que o Kuwait não é mais o Kuwait de antes. O Bahrein não é o mesmo Bahrein de antes. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos. Você vê a fragilidade dessas monarquias no Golfo Pérsico. Esses são os resultados do que aconteceu até agora e que não foram mencionados no discurso de Donald Trump à nação. in Donald Trump's, address to the nation. Well, yes, of course, because Donald Trump isn't. Bem, sim, é claro, porque Donald Trump não fez seu discurso para informar as pessoas sobre o que estava acontecendo. Ele fez aquele discurso para aumentar a confiança em sua liderança e para fortalecer a confiança do mercado. E então, obviamente, você mente sobre todo o resto. Você mente sobre tudo e só apresenta as partes da história que o fazem parecer bem, omitindo completamente as falhas na sua narrativa. Já nos acostumamos a esse seu estilo de Trump. E devo dizer que no começo, eu sempre dizia, bem, não ouça o que Trump está dizendo. I was always saying, well, don't listen to what Trump is saying. That's bad for your mental health. Sabe, isso faz mal para a sua saúde mental. Apenas observe o que ele está fazendo. O problema é que agora o que ele faz é quase tão terrível quanto as coisas que ele diz. E eu acho que não está indo bem em lugar nenhum. A história está cheia de líderes arrogantes que achavam que podiam criar a realidade pela força, que o mundo inteiro teria que se dobrar e se moldar para se submeter a eles. E então descobriram que não podiam. Especialmente com os mercados. Se você tem mercados na equação, eles são implacáveis. Eles não se importam nem um pouco com você, sua agenda, sua ideologia ou o quanto você acha que é grandioso. About your ideology, about how great you think you are. You had, in Roman times, you had Diocletian. Você tinha, sabe, na época romana, Diocleciano, que achava que podia forçar os mercados a parar a inflação. E então veja, eles impuseram pena de morte para os comerciantes que ultrapassassem os preços decretados dos bens. Acho que milhares, se não dezenas de milhares de comerciantes foram executados porque contrariaram os decretos de preços de Diocleciano. Mas no fim, tudo fracassou e a inflação explodiu durante seu reinado. E, inacreditavelmente, é como se nunca tivéssemos aprendido nenhuma dessas lições.
Você tem Trump no século XXI, nos Estados Unidos, o país mais rico, maior e mais poderoso do mundo, cometendo exatamente os mesmos erros que os antigos imperadores cometeram. E isso vai levar exatamente aos mesmos resultados. Infelizmente, para o resto do mundo, acho que vai haver muito sofrimento no sul global, muito mais do que nos Estados Unidos. E então, sabe, provavelmente veremos o colapso da União Europeia. Provavelmente veremos o colapso da OTAN, o que de certa forma Trump realmente quer ver. Ele deseja destruir a OTAN e a UE, e talvez isso possa ser um ponto positivo nesta guerra. Mas no que diz respeito à sua liderança, eles fracassando. As far as his leadership goes, he's failing. Alex, looking at what has happened, I think there is a lot to be learned Alex, olhando para o que aconteceu, acho que há muito a aprender com as duas guerras, na Ucrânia e no Oriente Médio nesse momento. A guerra na Ucrânia começou porque o governo Biden rejeitou negociações com a Rússia em dezembro de 2021. A Rússia estava tentando desesperadamente conversar com Washington e com a OTAN, mas ninguém parecia disposto a seguir nessa direção, a dialogar com a Rússia. Então vimos o que aconteceu até hoje. Donald Trump, quando foi eleito, disse: "Se eu fosse presidente dos Estados Unidos, isso nunca poderia ter acontecido." O que, na minha opinião, não é realmente um problema com o presidente. É um problema com o império. I think it's not the problem with the president, it's the problem with the empire. Empire doesn't understand, doesn't learn. The learning curve is so O império não entende, não aprende. A curva de aprendizado é tão rasa porque fez a mesma coisa que o governo Biden fez. O Irã tentou desesperadamente conversar com os Estados Unidos. E agora já faz mais de um mês desde o início desta guerra, com o Irã dizendo que não haverá cessar-fogo e a Rússia dizendo que não haverá cessar-fogo. Neste momento, o campo de batalha decidirá o resultado desta guerra. Não são o Irã e a Rússia que estão decidindo sobre essas guerras. São os Estados Unidos que os estão forçando a entrar nelas. E eu acho que algo aconteceu na Rússia e algo está acontecendo no Irã. O povo está dizendo: chega, isso é o bastante, não vamos mais aceitar isso. That's enough. We're not going to accept this anymore. Yes, because both Russia and Iran, and then Sim, porque tanto a Rússia quanto o Irã, e isso também é verdade para outros países como Cuba, Venezuela, China e alguns outros, estão sendo perpetuamente assediados, oprimidos e sancionados pelas potências ocidentais, obviamente lideradas pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Parte desse assédio inclui sanções financeiras para que não possam comercializar com o restante do mundo, deixando suas economias quase permanentemente sufocadas. E outra parte tem uma dimensão militar, em que esses países são cercados por bases militares. No caso de Cuba e da Venezuela, eles foram submetidos a embargos práticos, nos quais não conseguem nem produzir energia suficiente para suas economias. O Irã tem estado sob sanções de máxima pressão e cercado por bases militares americanas. Os Estados Unidos financiaram a organização terrorista MEK. MEK terror organization. It has turned Iran's neighbors against Iran. Isso fez com que os vizinhos do Irã se voltassem contra o país. Até o último momento, os iranianos queriam resolver as disputas por meio da negociação. Mas uma vez que Trump escolheu usar a força e declarar guerra ao Irã, acho que agora o Irã tem todos os incentivos do mundo para ir até o fim e não permitir um retorno ao status quo anterior. Porque, veja bem, isso só significaria mais décadas de assédio, sanções, embargos, ataques terroristas, sabotagens, tudo isso. E, quando surgir a próxima oportunidade de trazer a guerra até você, eles farão isso novamente. Então agora, já que você é forçado a ir à guerra, é claro que é do seu interesse lutar até o fim e eliminar completamente a ameaça à sua segurança nacional. E o mesmo acontece com a Rússia. A Rússia tem estado sob cerco há décadas, na verdade, há séculos. Você sabe, toda vez que as potências ocidentais tiveram a oportunidade ou o desejo de invadir a Rússia, ou realizar operações de mudança de regime e revoluções coloridas, elas tentaram.
E dependendo de como se queira ver, é possível voltar quase 800 anos, até quando tudo começou. Foi com as cruzadas. Aprendemos sobre as cruzadas pela Terra Santa e aprendemos sobre elas como se fossem puramente religiosas. Mas também houve as cruzadas do norte, que atacaram as regiões que hoje são territórios russos. E o incentivo subjacente sempre foi saquear, pilhar, escravizar e tomar a riqueza dos países-alvo. Em alguns momentos, isso foi até mesmo declarado abertamente. And, at some points it was even overtly so. Today, we talk about democracy. Hoje, você sabe, falamos sobre democracias e sobre este líder ser um louco, aquele líder ser um louco, matando seu próprio povo, oprimindo mulheres e assim por diante. Mas é sempre sobre a mesma coisa. É sobre o colateral, é sobre a riqueza, é sobre, obviamente, escravizar a população. Porque toda essa riqueza não vai se extrair sozinha. Alguém tem que fazer o trabalho. E então você sabe, alguém vai contestar se eu disser escravizar o povo, porque eles não são realmente escravos. Não temos escravidão. Mas você sabe, quando Vladimir Putin chegou ao poder na Rússia, o salário médio na Rússia era de $56 por mês. Então você sabe, pode-se dizer que isso é escravidão, mas isso é viver com menos de $2 por dia. Isso é pobreza extrema. Isso talvez seja pior do que escravidão. That's maybe worse than slavery. Alex, here is what Lavrov said. Alex, aqui está o que Lavrov disse. Sabe, ele mencionou recentemente que o direito internacional está morto por causa de Donald Trump. Donald Trump não se importa com o direito internacional. Ele diz, bem, ele define a política, ele decide tudo. Ele não se importa com o direito internacional, e o que quer que ele diga, isso é o direito internacional. Mas ele acrescentou algo mais que eu acho importante dentro do contexto do que estamos discutindo agora. Estamos no meio de uma reconfiguração da ordem mundial, que espera-se levará à formação de um mundo multipolar, estável e justo. Mas neste momento, essa reestruturação se parece mais com uma perturbação em todas as esferas, e a luta pelo poder em todo o mundo é intensa. Cientistas políticos na Rússia e em outros lugares apontam diversos sinais que indicam o quão desafiadora é, de fato, a situação atual. Ele está literalmente falando sobre como o mundo mudou e está mudando agora. E nesse novo mundo, Alex, como você vê os Estados Árabes do Golfo Pérsico se comportando ou reagindo? Porque Netanyahu quer fazer algum tipo de bem. Ele disse que quer, enfim. Ele está basicamente dizendo, não use este radar para Mossul. Vamos ajustar algo indo da Arábia Saudita até o Egito. Para enganá-los, para fazer de Israel parte de um novo tipo de força contra o eixo da resistência. Eu não sei que tipo de exército seria esse, ou quem participaria dele. E de alguma forma ele acha que esses líderes árabes teriam algum tipo de apoio de sua base, do povo, o que eu acho que não é o caso. Mas como você vê a Ásia Ocidental se movendo nessa direção? Sabemos que o Irã já decidiu qual será o seu caminho. Como você vê os Estados Árabes? How do you see the Arab states? Bem, é claro que os Estados Árabes são extremamente fracos e vulneráveis. Acho que essas ideias de redirecionar o petróleo por oleodutos que vão até a Haifa, em Israel, são apenas ilusões baseadas em delírios. É uma fantasia. Porque, se fosse uma ideia tão boa assim, por que ainda não fizeram isso? Não fizeram porque, na verdade, não é viável. Não é factível, já que seria necessário pacificar todas as populações ao longo das rotas dos oleodutos e mantê-las pacificadas permanentemente. Israel é pequeno e fraco demais, e os Estados Unidos estão do outro lado do planeta para serem o policial dessa região. E havia, obviamente, uma consciência nos círculos militares americanos de que eles dependiam completamente de suas alianças locais para manter qualquer tipo de hegemonia naquela região.
Eles também dependiam da projeção de poder. Mas veja, há 30 anos, com seus grupos de ataque de porta-aviões, seus Tomahawks e mísseis guiados de precisão, era possível projetar poder com sucesso. Hoje, ninguém mais se impressiona porque, além de essas armas serem extremamente caras quando enfrentam enxames de drones baratos, elas também estão obsoletas e em quantidade muito limitada. Então, estrategicamente, você já perdeu. So you already lost strategically. Fantasizing that you're going to rearrange the flow of oil. Fantasizar que você vai, de alguma forma, reorganizar o fluxo de petróleo para tornar o Estreito de Hormuz e o Irã irrelevantes é, na verdade, apenas uma fantasia sobre se salvar quando você já perdeu. Então não acho que isso signifique muita coisa. Quanto à questão do direito internacional, tenho que dizer que realmente não sei o que pensar sobre isso, Nima. Porque as pessoas que falam de direito internacional com certo apego sentimental geralmente se referem a um documento, e esse é a Carta da ONU. E tudo bem, até certo ponto. A Carta da ONU é um bom documento, talvez um dos melhores documentos jurídicos já redigidos. O problema é que as potências dominantes do mundo sempre usaram esse arcabouço de forma meio transacional, sabe? In a kind of a transactional way, if it was expedient for them to abide by international law. Se era conveniente para eles obedecer ao direito internacional, então eles o faziam. Mas na maior parte do tempo, era conveniente para eles forçar os outros a obedecer ao direito internacional, e eles mesmos nunca o faziam. Ou, sabe, talvez hoje eles o façam, mas amanhã abandonam todos os compromissos e mudam tudo. Então, o direito internacional está morto hoje, mas não morreu com esta guerra contra o Irã. Ele está praticamente morto desde o começo. O problema é que, quando todo mundo reconhece que o direito internacional está morto, todos começam a tomar o próprio futuro nas próprias mãos. E decidem algo como: bem, acho que precisamos de armas nucleares, porque essa é a única maneira de nos deixarem em paz. Bem, você pode lamentar isso, mas quem criou essa realidade? Sabe, se você vai atacar e bombardear todos os países que não têm armas nucleares, então está fazendo com que todos os países pensem: precisamos de armas nucleares. E, portanto, as consequências disso recaem completamente sobre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, Israel e todas essas potências globalistas ocidentais. Não sei se será possível reverter essas tendências. Acho que a única alternativa de segurança, bem, ok, do ponto de vista militar, são os mísseis hipersônicos. Mas até agora acho que apenas 3 países têm mísseis hipersônicos, ou talvez 4: Irã, Iêmen, China e Rússia. E a outra opção talvez seja aderir à Organização de Cooperação de Xangai, que está no continente euroasiático e é viável. Se você está no Sul Global ou na América do Sul, então provavelmente não é algo viável. Portanto, é uma situação complicada. Mas, por outro lado, acho que essa situação complicada vai forçar os líderes de muitos países a chegarem a soluções construtivas, a terem um diálogo construtivo com seus, digamos, vizinhos, com outros países da região e, com sorte, alcançarem algum tipo de acordo pacífico, talvez nos moldes do Tratado de Westfália. Não sei, mas é claro que isso não será alcançado ao se submeter à hegemonia dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França. Você acha que o tom está mudando na Europa, depois de ver como as bases americanas foram destruídas no Oriente Médio? Porque tivemos o chefe das Forças de Defesa de Israel na Alemanha. ADF in Germany, ADF, Alternative for Deutschland. Sim, a AfD, você sabe, a alternativa para a Alemanha, ela estava falando sobre como os Estados Unidos deveriam retirar suas tropas da Alemanha. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estão lá e sempre disseram: estamos aqui para proteger. Mas acho que ninguém é mais ingênuo a ponto de acreditar que a presença dos Estados em seu país os ajudaria ou protegeria. Isso é algo novo, o resultado do que aconteceu no Oriente Médio.
How do you see the changes happening? Because we've Como seen você vê now essas mudanças the acontecendo? president of Porque Spain até agora vimos o presidente da Espanha dizer to não a Donald Donald Trump, matter if you dizendo want que não sanctions, importa se quiser have nos sancionar ou impor doesn't tarifas matter. sobre nós. You see, Não Italy, importa. France, Você vê a somehow Itália e a going França, that de alguma direction. forma, se movendo nessa direção. Is Europe A Europa going vai to ser be independente? independent? Não estou falando dos líderes atuais, mas se você observar o If- desfecho do Oriente Médio, if o you desfecho see da guerra now na Ucrânia, the parece estar how levando the algum Middle tipo East de out nova of the realidade, war um novo in entendimento comes por parte da with some opinião sort of pública reality, nos países new europeus. understanding on the part of the public opinion in European countries. I think that Europe as a whole, the European Union is becoming Acho que a Europa como um todo, a União Europeia, está se tornando cada vez mais irrelevante. E a OTAN também. Sim, a OTAN também. A OTAN, obviamente. É impressionante, absolutamente impressionante, que a OTAN e a União Europeia, no conflito entre a Hungria e a Ucrânia, em que a Hungria é membro tanto da OTAN quanto da União Europeia, e a Ucrânia não é, quando a Ucrânia ataca as linhas de abastecimento de energia da Hungria e a corta do fornecimento de gás e petróleo russos, a OTAN e a União Europeia, que deveriam, sem dúvida, proteger os interesses da Hungria e defendê-la contra a Ucrânia. Em vez disso, tomam o lado da Ucrânia, que não é membro nem da OTAN nem da União Europeia. Member of neither NATO nor European Union. So, why Então veja, por que qualquer país seria membro dessa aliança se a própria aliança se volta contra seus membros em favor de não membros? Isso não faz o menor sentido. Acho que essas estruturas já estão desmoronando, já estão se desintegrando. Parte do conflito com Trump vai acelerar isso, e acho que devemos acolher esse processo. Depois, os países da Europa terão que trabalhar para fazer as pazes entre si. A Alemanha também tem um problema muito difícil com sua vizinhança, porque, veja, faz fronteira com a Polônia, que agora é uma potência regional muito respeitável, tanto econômica quanto militarmente. E parte da classe política polonesa definitivamente quer antagonizar a Alemanha. Definitely wants to antagonize Germany. Radek Sikorski, who was celebrating the destruction Bem, of Nord Radek Stream. Sikorski estava comemorando a destruição dos gasodutos Nord Stream. Então você sabe, a Alemanha também tem uma relação historicamente muito difícil com a França, outra grande potência em sua vizinhança. E as coisas também podem ser muito tensas com os países escandinavos, Suécia, Noruega e Dinamarca. Portanto, na verdade, apenas uma potência na região que poderia ser um parceiro e amigo confiável da Alemanha, e essa é a Rússia. É por isso que tem sido tão importante para a atual liderança da Alemanha, da União Europeia e da OTAN fazer tudo o que puderem para destruir a relação entre a Alemanha e a Rússia e transformá-la em algo, digamos, mutuamente hostil. In fact, hostile, mutually hostile. But I think that with time, all these things. Mas eu acho que com o tempo, todas essas coisas terão que mudar. E acredito que se o AfD chegasse ao poder na Alemanha, provavelmente buscaria aproximação com a Rússia, não apenas em questões de energia e gás natural, mas também de segurança. E sabe, no longo ciclo da história, quando a Alemanha chegava a um ponto de crise aguda, geralmente recorria à Rússia e normalmente encontrava ali um parceiro disposto. E acho que uma vez que essa aliança infeliz dos verdes, esses, como eles chamam mesmo, Greens, how do they call the traffic light alliance? These political. a aliança do semáforo, essas monstruosidades políticas, vai se desintegrar e talvez se o AfD formar o próximo governo, acho que essas relações começarão a mudar. Você sabe, a Rússia já tem uma boa relação com a Hungria e com a Eslováquia, por exemplo. Os russos queriam consertar sua relação com a Polônia, mas isso também foi destruído. E eu acho que mesmo na Itália e na França, a Rússia encontrará portas abertas e parceiros dispostos no devido tempo. E então, cada país terá que fazer seus próprios arranjos de segurança com as outras potências regionais e com seus vizinhos, basicamente em uma base individual. E assim, espero que, se for deixado por conta própria, eu estaria muito otimista de que é isso que vai acontecer. Very optimistic that this is what's going to happen. But I think that we have
Mas eu acho que existem esses poderes globalistas que estão ativamente tentando destruir tudo isso, tentando impedir que o AfD chegue ao poder na Alemanha, tentando impedir que o Rassemblement National forme um governo na França e deliberadamente apoiando aquelas pessoas na Polônia que querem antagonizar a Rússia e a Alemanha, mantendo o continente à beira da desestabilização. E então há problemas nos Balcãs. A mesma coisa. Vamos ver o que acontece, Nima. É muito difícil prever. Está claro que as pessoas não querem guerra. Elas não querem ir à guerra contra a Rússia. Não querem ir à guerra umas contra as outras. They don't want to go to war against Russia. They don't want to go to war against one another. But unfortunately, history. Mas infelizmente a história nos ensina que muitas vezes cabalas muito pequenas no poder podem iniciar guerras mundiais. Quero dizer, estamos literalmente falando de um punhado de pessoas que têm tanto poder e tanta influência que conseguem arquitetar a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e orquestrar a Revolução Bolchevique na Rússia. Então tenho esperança de que, graças ao fato de termos a internet hoje, de termos as redes sociais hoje, o nível do discurso seja muito mais sofisticado, muito mais sutil e elevado, e que a paz possa ser defendida e prevalecer. Mas dá para ver que agora eles estão tentando, formar uma coalizão para derrubar completamente o X, para torná-lo indisponível na Europa. E eu não sei se eles terão sucesso nisso, mas estão tentando impedir o discurso aberto. Estão tentando voltar aos tempos em que dependíamos de jornais, rádio e televisão. E isso tornava muito fácil para eles controlarem a narrativa. Se conseguirem retomar o controle dessa narrativa, talvez consigam nos empurrar novamente para uma guerra, como uma guerra mundial no continente europeu, como há 80 anos. Esse é o perigo. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que, enquanto estamos, absolutamente todos precisam se levantar e defender a liberdade de expressão. Você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Se perdermos a luta pela verdade, é uma boa pelo Bird Small. Alex, antes de encerrarmos, acho que muitos de nós deveríamos lembrar do papel de um dos jogadores mais importantes de todo esse jogo. O que estamos testemunhando agora é o resultado de uma política fracassada da parte dele. Quem é ele? Aqui está o que Benjamin Netanyahu disse há muito tempo. A política era a mesma, e o resultado acabou sendo, de certa forma, benéfico para todos nós, em todo o mundo. Aqui está o que ele disse. Armando, de forma sistemática, a maioria dos grupos terroristas que atuam contra o Ocidente. Eles têm treinado esses grupos em seu próprio território e em países alinhados com a União Soviética. Têm lhes dado dinheiro, malas diplomáticas, refúgios seguros e assim por diante. Se você retirar a União Soviética e seu principal representante, a OLP, o terrorismo internacional entraria em colapso. Deixaria de ser tão ameaçador. Até hoje, isso continua ótimo. Ganharem com esse chimidor, Sim. Bem, o Império Nima parece ser um culto satânico da morte. E claro, eles o adoram. Não sei o que aconteceu com Trump, mas algumas pessoas dizem que ele sempre foi assim, que apenas se revelou, que vinha nos enganando até o dia 28 de fevereiro. Mas um amigo meu apontou algo muito interessante que eu gostaria de investigar. Ele disse, parece que tudo começou a desandar a partir do momento em que Jared Kushner apareceu na cena. Por alguma razão, Kushner esteve presente e ativo na primeira administração de Trump, e depois desapareceu. Parecia que Trump havia se distanciado dele, e por quase o primeiro ano de sua nova administração, Jared Kushner não foi visto em lugar algum. Jared Kushner was nowhere to be seen. He wasn't part of the government. Remember, Steve Witkoff was going on. Ele não fazia parte do governo. Lembre-se, Steve Witkoff estava conduzindo todas aquelas negociações e viagens sozinho, não com Kushner. E então, de repente, Kushner reaparece. Está em todos os lugares, praticamente no controle de tudo.
e quase imediatamente temos aquele ataque em Valdai, que foi muito estranho. Mas aconteceu, e aconteceu com armas americanas. Agora, há duas possibilidades muito ruins. Uma é que Trump estava envolvido, e a outra é que ele não estava envolvido. O que é ainda pior, porque isso implica que ele não tem controle sobre sua própria administração. Isso significaria que há elementos desonestos em seu governo fazendo o que querem, assassinando pessoas com quem negociam e fomentando guerras, enquanto Trump está completamente perdido e incapaz de controlar a situação. Lost and can't control it. Both possibilities are very bad. Ambas as possibilidades são muito ruins, e em qualquer um dos casos, Trump é o responsável. De qualquer forma, isso não é para desculpá-lo de modo algum. Mas então precisamos examinar o papel e o possível trabalho de vida de Jared Kushner. Quem ele é? E ao que parece, ele é muito, muito próximo de Netanyahu. Ou seja, ele está próximo dos mesmos círculos com os quais Netanyahu tem ligação. Então isso nos leva de volta a esse culto satânico da morte, que parece estar no comando. E esses parecem ser os mesmos círculos de onde veio Jeffrey Epstein. E hoje sabemos quem era o empregador de Jeffrey Epstein. Você sabe, porque, ok, então você tem o matador de aluguel, mas também precisa levar em conta quem está pagando o matador, certo? Quem ordena as guerras, os assassinatos e todas essas coisas. The wars and the assassinations and all these things. And it seems to be coming from the same source. E parece que tudo vem da mesma fonte. Você sabe, as famílias de banqueiros que tiram fotos na frente de pinturas de Satanás convocando suas tropas. Sabe do que estou falando? Tudo parece vir de lá, incluindo o planejamento de pandemias por Bill Gates, a crise climática, os lockdowns, a crise de energia, o ataque aos agricultores, a engenharia de uma fome global que provavelmente está a um ano e meio de distância. O que poderia acabar com a vida de bilhões de pessoas e assim por diante. Então, me parece que Trump basicamente capitulou diante deles. Ou, como algumas pessoas dizem, não, ele sempre esteve do lado deles. Sempre fez parte disso. Talvez. Quem sabe? De qualquer forma, a coisa boa é que hoje sabemos quem é o inimigo. Não precisamos mais nos perguntar sobre isso. Yeah. Thank you so Muito much, obrigado, Alex. Alex. Obrigado por me receber. Até a próxima. E até breve. Tchau, tchau. Bye. Bye. Thank you.